O Quinteto Jangada, grupo de músicos de Jaboticabal, Monte Alto. Com uma história recente, nós vamos conhecer um pouco deste quinteto. Bruno Trindade, Ricardo Fenerick e Ana Vitória Lampa. Eu quero agradecer primeiro a presença dos três aqui no Jornal 101. E como primeira pergunta, eu vou passar para o Ricardo. Ricardo, eu quero que vocês contem um pouco da história do quinteto. Bom, eu e o Bruno, a gente já toca na Big Band Jovem, né, que é a BJ Jazz Band. O Paulo também é um dos idealizadores da Big Band, então a gente já tocava junto. E a Ana é minha aluna de piano, e aí, quando surgiu o edital do festival, nós nos reunimos e decidimos que iríamos nos inscrever, que a gente poderia inscrever até 5 pessoas. Então, a gente montou esse quinteto, né? E aí a gente ensaiou uma música que era o que a gente podia gravar para mandar para esse festival e decidiu o nome depois, no dia de enviar, mas a gente foi pensando no repertório e o grupo criou uma identidade a partir do edital do festival. Então a gente acabou criando esse repertório, buscando coisas diferentes dentro da música brasileira e do jazz que pudesse nos representar e que não fosse tão clichê, né? A gente procurou um repertório mais clássico, mas com uma pegada mais jovem também, ao mesmo tempo, na questão dos arranjos, de interpretação. Então, esse grupo foi sendo criado aos poucos em cada passo do edital, né? Então, num primeiro momento, nós decidimos a música que iríamos gravar, depois, no segundo momento, a gente foi até o estúdio gravar, decidiu o nome do grupo no Burger King, sentados ali na mesa do shopping, e a gente decidiu o nome do grupo, e nos inscrevemos sem nenhuma pretensão, né? E aí, quando a gente foi selecionado, aí então a gente precisou pôr na cabeça que era um grupo formado e que a gente ia ter mesmo se apresentar, então a gente definiu um repertório fechado com as canções que apresentaríamos lá no festival, e aí começou a composição dos arranjos. Então, é um grupo recente, que tem aí seus 3 meses, mas que a gente já se conhecia antes, então a gente já tem um envolvimento de antes e o entrosamento de tocar em outros grupos ou de estar toda semana junto ali nas aulas comigo. E, e eu acho que foi isso, essa história do grupo. E aí a história do grupo agora tá atrelada aí ao festival e às outras pessoas que surgiram no caminho, porque esse grupo, esse formato de grupo que foi selecionado para o festival não foi o mesmo grupo que participou do festival, porque tanto eu quanto o baterista não pudemos ir até lá por diversos problemas aí pessoais, profissionais, e outros substitutos acabaram participando desse festival com o grupo, então acho que eles cresceram bastante nessa troca, aprenderam muito com outros músicos lá em São Paulo, e essas trocas e vivências que eles tiveram em São Paulo com profissionais incríveis, com professores excelentes e músicos do Brasil, são referência assim, para os músicos da cidade, né? E eu acredito que é muito importante para nós, como grupo jovem, ter toda essa influência desses mestres que estão aí tocando. Então, um grupo jovem, mas com uma bagagem de gigantes atrás da gente, que ajudaram na composição dos arranjos, na interpretação das canções, na própria gravação, que daqui a pouco a Ana vai falar sobre o concurso do festival em si, né? Tem grandes mestres por trás desse grupo e nós desejamos aqui vida longa para esse grupo. Ana, eu quero que você comenta sobre esse concurso, o que era esse concurso, qual era a finalidade desse concurso, explica um pouco mais. O Ricardo mesmo falou, né? A gente não entrou no concurso com a formação do quinteto original, né? A gente entrou com uma cantora, né? A Fran Nóbrega, e o baterista Matheus Marinho, né? E essa foi a segunda edição do Festival de Verão, né? A proposta era ter mentorias com músicos excelentes. A gente teve com o Fernando Correia, que é um guitarrista, né? A Vanessa, que ela é contrabaixista da Big Band de São Paulo, com a Débora Gurgel e a Eloá Gonçalves. E entre esses
essas aulas e mentorias, a gente fez uma apresentação, né, na Sala São Paulo, junto com alguns outros grupos, e a gente teve uma apresentação também em Campos do Jordão. E cujo o final, assim, era todos os grupos, assim, gravar um vídeo no palco da Sala São Paulo para poder ser aberto para votação popular, e cujo vídeo mais votado era o eleito ao vencedor, né? Essa era a proposta do festival. E ganhar um prêmio, né, para poder aparecer no festival de inverno, que acontece em junho. Em Campos do Jordão. Quando é que sai o resultado desse festival, desse concurso? Então, os resultados vão sair na semana que vem, acredito eu, né? Porque houve algumas interferências, assim, que precisou prorrogar mais os resultados. Bruno, agora eu quero que você fale do repertório que vocês escolheram para tocar, para gravar esse vídeo, e também o repertório geral da banda e o futuro dela. Falando sobre a questão de repertório, como ambos do grupo vêm com uma linguagem atual, digo, de que a gente gosta de trabalhar a música instrumental brasileira, música instrumental americana, como jazz, blues. Então, a preferência que a gente quis trazer vem também dos nossos estudos e também da nossa carreira até então. A Big Band Jovem, ela é um reflexo sobre isso, que a gente trazer esse repertório de música instrumental, de música brasileira principalmente, e quando a gente estava pensando o que apresentar lá, a ideia era trazer em canção, porque além da questão instrumental, a gente queria trazer a questão da canção, então o repertório foi elaborado com Djavan, Elis, então, só que com uma roupagem, que é aí que entra o nosso tempero, uma ideia diferente de como interpretar essas canções. Então a gente desenvolveu os arranjos antes de ir, aplicamos aqui, e lá, como a proposta do festival era, além das atividades que estavam internas lá, era lapidar esse repertório. Então, por isso que a mentoria com cada professor é importante. Tinha que ter uma visão superior de como interpretar isso, de como organizar. Então, isso enriqueceu muito, muito mais o repertório. E na execução também. Também todos os membros participantes influenciou muito no resultado atual. Então, o repertório que a gente trabalha é de música brasileira, instrumental também, com influência da música jazzista, os arranjos da música jazzista, com essa formação de guitarra, guitarra, baixo, piano, bateria, sax e voz, certo? Então, a gente vê essas possibilidades, todos esses instrumentos, como o que a gente pode estar agregando nessa canção, entende? Agregando, acompanhando, porque pensando em canção, a canção é o que vai se transcender mais. O arranjo em volta é o que a gente vai estar desenvolvendo, acompanhando. Então, essa era a proposta da gente estar levando. E por isso que a gente foi numa formação um pouco diferente, né? As músicas às vezes tinham guitarra ou não, ou baixo ou não. A gente estava experimentando, nós mesmo, no mesmo momento, aplicando os dois. E lá a gente amadureceu muito mais essa visão também, certo? Bruno, para a gente encerrar, a formação original e a formação que está participando do concurso. Quem toca o quê? Quem faz o quê? Tanto na formação original como quem está participando do concurso. Sim, vamos agregar com todos os participantes. A gente é um quinteto, mas com todo mundo que está envolvido. Ricardo Fenerick, voz, e Fran Nóbrega, voz também. Ana Vitória, piano. Bruno Trindade, guitarra e baixo. Bateria, Matheus Castro e Matheus Marinho, certo? E nos sopros, flauta, clarinete, sax alto, Paulo Sonieski. Então essa é a composição geral de todos os integrantes. O Jornal 101 esteve em contato com o Bruno Trindade, Ricardo Fenerick e Ana Vitória Lampa. Eles fazem parte do Quinteto Jangada e eles contaram um pouco da história desse grupo recém-formado, 3 meses ainda de formação. Diego Quintano para o Jornal 101.